eu me descobri na droga, na verdade. Eu conheci um cara que não era eu e eu gostei daquele cara, drogado e bêbado. Aconteceu os negócios, divórcio, essas coisas, né? Então eu me aprofundei no álcool. A primeira vez que eu usei o crack, foi muito estranho, porque essa droga nem tinha ainda muito espalhado, sabe? Então, eu comecei a usar, não era tão frequentemente. Trabalhava, eu tinha uma fábrica de sofá com meu pai, né? Tinha uma profissão. E de final de semana, ia pra balada, começou uma modinha de uísque com gelinho de coco, cigarrinho, budã, baseadinho aqui, opa, legal. Comecei primeiro com a bebida, depois eu comecei com a cocaína, maconha eu não usava muito, porque eu não gostava. Depois o final, que me levou ao buraco, me levou à miséria, foi o crack. A minha família sempre soube que eu usava droga, né? Só que eu nunca demonstrei que era o crack. Sempre era maconha, sempre era cocaína, e o crack destruiu minha vida. Eu com 17 anos, eu experimentei, se chama BAC, é cocaína. Mas pode falar ou não pode falar, ô vice? É cocaína com água, na veia, com 17 anos. E a pessoa que eu confiava, ela tinha o vírus do HIV. Aí eu fui contaminado do HIV. Pensava que eu tinha um controle, né, sobre o uso da droga, sobre o uso da substância, mas conforme foi passando os dias, foi passando semanas e meses, foi onde que eu comecei a ter um descontrole da minha vida, né. Primeira dose, eu caí de costas no chão, desmaiei. Aí depois eu levantei já pedindo mais. Então a todo momento o que eu fizesse eu tinha que estar com a mente alterada, de qualquer tipo de droga. Foi graças a um amigo e a mim, né? Não vou pôr a culpa nele não, porque não adianta eu culpar. A vida do drogado é sempre, não, a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, não. Tem que pôr a mão na consciência e falar, não, ele não me amarrou minhas mãos, ele não fez, obrigou a usar, eu usei por curiosidade, apesar de sabendo dos riscos que eu estava correndo. Mas eu me lembro assim, como se fosse ontem, se eu pudesse estar voltando no tempo, eu tinha tomado da mão dele até a própria droga dele e tinha dado os conselhos melhor. Aí eu entrei na velocidade com uns 80 por hora, estava chovendo. Aí não deu para me segurar o carro, estava bêbado, né? E o carro derrapou, bateu na guia, da guia ele pulou, né? E caiu no canal. E nessa aí quase atropelei uma senhora com uma criança. Eu sentia uma euforia, eu saía daquele mundo normal, né, meu? Vivia em pânico. Na realidade, para mim, é uma droga do pânico, porque eu ficava com medo de tudo e de todos. Afetou a minha vista direita, eu perdi não sei quantos por cento da visão da minha vista direita, perdi a coordenação motora do meu braço direito e da minha perna. Isso aqui foi o crack que me deixou assim. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tive neurotoxicomose. Eu cheguei a trocar uma moto por cocaína. Cheguei numa noite a usar em torno de 300 gramas, por aí, junto com uísque. Praticamente para tentar um suicídio mesmo. Eu tive uma overdose, eu estava sozinho, era 7 horas da manhã, eu peguei um papel de cocaína e eu lembro como se fosse hoje. O pessoal tudo indo trabalhar e eu estava já 2 dias usando, e aí eu usei aquela cocaína e eu apaguei. E eu acordei assim, tinha um monte de gente em volta, e eu estava com a cabeça sangrando, que eu caí, e dali eu saí e fui usar mais. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa. Ele já não queria mais saber de trabalhar, só queria
estar no meio das drogas. Eu tinha que praticamente dormir em cima da minha bolsa, porque senão ele pegava talão de cheque, soltava cheque na praça, com assinatura falsificada, roubava dinheiro, e era muita briga entre nós. O dependente químico está sempre ligado à destrutividade. É a pulsão de morte presente. Né? Homeopaticamente, a pessoa está se destruindo, através da droga. Então, ela precisa se descobrir e se valorizar para poder usar esses recursos em benefício próprio. O nosso trabalho de psicologia é apresentar a pessoa para ela. Ela não se conhece. Não se conhece e não se aceita. Ela quer se destruir. Eu perdi tudo. Perdi minha filha, perdi minha esposa, perdi minha empresa, perdi minha casa, meu carro, moto. Eu vim a perder tudo por conta do crack, tá? E faz 2 anos que eu não vejo a minha filha. Um dos problemas é não colocar limite. Aquele famoso discurso, eu paro a hora que eu quiser, só que usa a droga há 30 anos. Na realidade, eu estava vendo que eu ia para o fundo do poço, porque eu tive 3 paradas cardíacas, que é 3 paradas de começo de overdose. E eu via que eu estava me matando aos poucos. Só que quando a gente está no uso das drogas, a gente não quer parar, porque é gostoso. Porque se fosse ruim, ninguém usava a droga. Mas a pessoa precisa se aceitar, né? Ela se aceitando, ela quer mudança, ela não está contente com aquele funcionamento. Então, ela se fortalecendo, ela vai saber, ou espera-se que, né? Ela vai ter condições de administrar isso pós-tratamento, porque a pressão social é muito forte. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Porque quando eu falava para ele que ele era drogado, ele brigava e dizia que eu era louca, que eu não entendia nada da vida, que eu não sabia o que ele estava passando, que não era nada disso. Quer dizer, ele negava o vício, ele negava que era viciado, só que ele estava se perdendo totalmente. Aí eu usei uma estratégia, eu parei de dar qualquer tipo de apoio, não negava o dinheiro, eu dava o dinheiro para ele e dizia, vai, compra uma overdose e toma, assim eu te enterro de uma vez. Quando eu passei uns dias limpos, eu cheguei a ficar 3 meses trancado dentro do quarto. Muitas vezes eu não tomava banho, não comia. Cheguei a ficar bem magro. E teve uma hora que eu percebi que eu tinha que mudar, senão minha mãe ia morrer. Quando eu aceitava numa cama chorando. Eu cheguei a maltratar muito a minha mãe. E assim, questão dos meus filhos, eu comecei a me afastar deles, porque o dinheiro nunca dava. Na realidade, quem mais sofria era a minha família, né? Porque eu estava no uso, para mim estava tudo bom. Era 1000 maravilhas, no uso ou sem uso. Agora, para minha família era muito doloroso, né? Nós tivemos brigas que eu tive medo que pudesse acontecer até um crime dentro de casa. Até que um dia eu fiquei uns 4, 5 dias longe de casa sem ele saber onde eu andava. Deixei dinheiro, comida e sumi. Eu fui para casa de uma prima minha na Praia Grande e falei, não dá notícia. Se ele ligar procurando, você fala que não sabe onde eu estou. Quando eu voltei, tinha um bilhete para mim. Me ajuda. Eu quero sair dessa. Ele caiu em si que ele realmente estava sozinho, que eu estava deixando ele sozinho. Depois eu fui saber que foi a atitude mais certa que eu tive, né?
A família precisa estar presente não é só na hora da festa, na hora boa, é nessa hora também. Não só encaminhando, mas acompanhando o processo. O sucesso não vai ser daquela pessoa, é da família, é o grupo. Então, se a família não estiver mobilizada para isso, porque o paciente ou o dependente químico não está bem. Assim, está fragilizado, significa o quê? A família que precisa dar esse suporte. Então, se a família não tem claro isso, fica muito difícil o tratamento continuar. E é claro que todo mundo pode mudar. Eu passei por psiquiatria, eu passei por uma clínica evangélica, uma clínica de 12 passos, que é de narcóticos anônimos, e igreja, religião, passei por diversos lugares. E todos, assim, eu acredito que de alguma forma, se não serviu naquele momento, se eu voltei a usar droga, mas alguma coisa foi plantada no meu coração, assim. Todas serviram para alguma coisa. O que, de repente, não era o meu momento de parar. Mas todas serviram para alguma coisa. E o que serviu, o que fez eu parar mesmo, foi o meu desejo real de mudar de vida. E junto com a irmandade que eu frequento hoje, que é Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos pessoas em recuperação que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos sem o uso de drogas. Então, porque a droga, ela tem um lado bom, senão ninguém usava. A droga tem o seu lado bom, mas depois vem a cobrança. Vem um carnê muito ruim assim para você pagar, né? Então, eu lembro da parte ruim, porque se eu ficar me apegando na parte boa que teve lá no começo, quando eu comecei, é capaz de eu voltar a usar. Então eu me apego no lado ruim da droga, que foi o final, que eu já não tinha mais sentimento, eu passava por cima de qualquer um para conseguir mais uma droga. Então eu lembro disso. E a vida que eu levo hoje, que é maravilhosa. Eu realmente, até hoje, eu ponho a mão na minha mente e penso comigo mesmo, o que me fez a me seguir nessa vida. Eu não aguento mais sofrer, estou com 47 anos. Tirar tudo que eu tenho no meu coração, na minha mente, do passado. É que eu falo muito do meu passado, sabe? Mas eu toco no passado para mim ter medo de voltar. Em nome de Jesus, não vou voltar a usar crack, muito menos tomar baque. Para mim poder estar dando a devida atenção para minha família e poder ser um pai melhor, voltar a ser o que eu era antes. Voltar aquele Alex que sempre trabalhou, tinha seus objetivos, sempre teve um foco. Que tem como você se recuperar, só depende de você mesmo. Só você pode mudar você. Você tem que querer a mudança e deixar Deus trabalhar na sua vida. E para o pai e para a mãe, quando seu filho chegar em casa drogado, não bata nele, não espanque seu filho e não joga seus filhos para a rua. Faça ao contrário. Dê banho, dê carinho. Se for preciso, dê papinha na boca, porque ele virou uma criança. Ele vai perceber a mudança que a senhora está mudando com ele. E a minha vida hoje é cuidar de mim e cuidar dos outros, de pessoas que têm o mesmo problema que eu e que eu quero de alguma forma mostrar para essas pessoas que existe vida após as drogas. É isso que eu quero. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Uma gota de você vale mais que tudo quando a solução não pode resolver. Eu fico com você, esperança.